Então essa é a principal diferença quando a gente fala de um projeto raso e de um projeto potente. O projeto potente tem valor atribuído. O projeto raso não. É apenas um abrigo, né? A função primária da arquitetura. Sendo um abrigo, eu posso comparar com vários outros porque o mercado está cheio disso. E é aquela questão de oferta e procura também. Portanto, a gente discutiu isso, inclusive, no último vídeo também. Vou deixar o link aqui novamente. Mas vamos discutir isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês na prática como isso vai funcionar. Então vamos lá, eu vou te explicar na prática como isso funciona. Então aqui, de um lado a gente tem... Vou marcar isso aqui. De um lado a gente tem um projeto potente. Vou colocar aqui PP. Do outro lado a gente tem o projeto raso, tá? A gente tem o raso. Aí vamos fazer o seguinte, a gente começou sobre valor atribuído, né? Então vamos chamar de VA. Então a gente tem o valor atribuído, o VA, e o valor atribuído ao projeto potente é a qualidade. Já o valor atribuído ao projeto raso é o preço. Então como que vai funcionar a venda desse projeto? Então a gente tem algumas etapas aqui, e é importante que vocês entendam elas. Primeira coisa, quando você vende um projeto de qualidade, um projeto potente, você precisa provar esse valor para o cliente. Provar o valor. Por quê, João? Bom, gente, o projeto potente é um projeto tecnicamente sofisticado e que, portanto, o cliente não tem esse repertório. E também é importante a gente pensar que ele não estudou arquitetura. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito com as pessoas, com os clientes, com os meus parentes, né? Que eles têm uma percepção muito diferente da nossa, e é natural, porque eles não estudaram arquitetura. E para piorar, a gente sempre fala aqui também daquela questão do estereótipo, né, que é instaurado pelas revistas, pela TV. Então são estereótipos que vendem o que é arquitetura para eles. Eles não têm acesso ao ArcDaily, por exemplo. Então isso para eles é arquitetura, é o projeto raso. Então você precisa de alguma forma explicar para ele o que é um projeto potente. Então você tem esse primeiro trabalho aqui de agregar valor ao seu produto. Então de fato, mostrar para o seu cliente o que é um projeto potente, mostrar o que é arquitetura de verdade. Ok, e o projeto raso? Eu preciso fazer isso com o projeto raso? Não. Não preciso. Ah, João, por quê? Bom, gente, o projeto raso, como eu disse, é um abrigo. E abrigo é uma coisa que o cliente já tem repertório. Ele sabe o que é um abrigo. Não precisa explicar para ele qual a complexidade daquele projeto, o porquê ele tem que ter aquele projeto, quais os benefícios daquele projeto, quais os impactos nele terão na vida dessa pessoa, impactos positivos, é claro. Então, ele não precisa entender isso, ele já sabe o que o abrigo é e como funciona um abrigo. Entende a diferença? Mas calma aí, segue comigo aqui. Depois que você faz essa introdução do que é arquitetura para ele, você tem que, com o seu trabalho, você tem que seduzir o cliente. Então, você tem que conquistar. Você tem que conquistar e seduzir esse cliente através do seu trabalho, né? Com seus projetos, com portfólio. A gente vai falar muito sobre isso também. Então, através disso, você tem que se utilizar dessas ferramentas para conseguir seduzir. Eu costumo até brincar também que é quase que um namoro, né? E o projeto raso? Precisa? Não. Não precisa. Calma, me acompanha. Por que não precisa? Porque, novamente, ele já tem esse repertório, então você não precisa seduzir, ele já viu a casa da sogra, do irmão, do cunhado, que é igual. O projeto raso, né? Eu sempre falo também que é uma linguagem que parece que foi feita por uma pessoa só, que tem, por sinal, um gosto estético duvidoso. Mas ele já conhece isso, então você não é nada inovador, você não precisa ir lá, explicar, mostrar e convencer. Não precisa. Ele já sabe o que é. Bom, e até aqui então parece que o projeto raso tem mais vantagem do que o projeto potente, mas segue aqui comigo. E tem uma outra questão importante também, que para que isso aconteça, a gente está falando aqui de preço, né? Aqui a gente está falando de valor atribuído de qualidade. Portanto, você não precisa provar valor, que é um projeto raso, e também tem a questão aqui entre esses dois que a gente citou aqui, que é o desconto. Então lembra daquela lógica que a gente sempre discute aqui, de que o mercado está saturado, você tem vários projetos rasos. Qual que é o diferencial de mercado de um projeto raso? É justamente o preço. Então, não é a qualidade, é o preço. Então, ele vai diminuir o preço para que ele consiga captar esse cliente. Então, isso também o cliente já entende. Então, ele bate o olho,
sabe, ele já tem um repertório daquilo, que é um projeto raso, para ele não é novidade, é aquilo mesmo que ele acha que ele tem que consumir. Portanto, o que vai fazer de fato ele comprar aquele produto é o desconto. Então, o arquiteto dá esse desconto aí de 50%, já vi até de 70% aí de desconto no mercado, e aí, portanto, o cliente vai de boa, você não precisa explicar, fazer todo esse enredo aí. Só que, aí agora as coisas começam a mudar. Então, o que acontece? Aqui, depois que você consegue passar essas duas fases aqui, o que você vai conseguir? Vai conseguir duas coisas que são muito importantes. Inclusive, são dores do nosso mercado, que as pessoas reclamam muito hoje que o mercado está saturado, que não tem reconhecimento profissional, que não são bem remuneradas. Então, quando você consegue conquistar o cliente, depois que você passa essas duas etapas, então o que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter reconhecimento profissional, e você vai ter também outra coisa que é uma boa remuneração. Vamos chamar de remuneração, tá? Uma boa remuneração. Coisa que não acontece do outro lado. Por quê? Porque que foi mais fácil de fazer essa venda. Foi muito de boba, né? Mas, por ser mais fácil, tem um preço a se pagar. Então, ele não vai ter reconhecimento profissional, né? Não tem. Eu vou colocar aqui, ó. Não tem um reconhecimento e também não tem a remuneração. Não tem. Por quê? Porque essa remuneração vai ser baixa em função do desconto que ele deu, então ele vai precisar, na verdade, pegar mais projetos, e aí a gente começa a falar sobre aquelas armadilhas, né? Ele tem que pegar mais projetos para conseguir se manter enquanto escritório, e aí, quando ele se vê, ele está lotado de serviço, no entanto, ele não tem tempo para fazer, ele precisa contratar outros profissionais para ajudar, só que o valor que ele cobrou é tão baixo que ele não consegue. E aí começa aquela bola de neve. Então ele não tem uma remuneração justa, ele não está satisfeito com a produção arquitetônica também, porque eu acho, gente, que isso aqui é uma das coisas que mais me fere, assim. É você olhar, porque eu sempre falo isso também para vocês, a arquitetura, a nossa profissão, é uma coisa que é construída, né? É muito doido a gente pensar isso, que um projeto seu vai perdurar aí 100 anos, no mínimo. E é muito triste você deitar a sua cabeça no travesseiro e pensar, caramba, aquele projeto que eu fiz para o fulano não tá bom. E ele vai construir aquilo. E eu acho que isso é muito frustrante, né? Você não sentir orgulho da sua profissão, você olhar para sua produção arquitetônica né, hoje e falar assim, caramba, não tenho orgulho dela. Ou daqui 10 anos, né, que é pior ainda. Se você estiver mais velho, você olhar para trás e falar, caramba, eu poderia ter feito melhor. Só que não dá para voltar, porque já estão construídas. Enfim, eu acho isso muito frustrante. E é muito em função dessa questão do mercado. Porque esse mercado, quando você está produzindo um projeto raso, ele meio que vai te conduzir automaticamente para esse caminho. Ao contrário, quando você tem um projeto potente, porque ele te dá esse poder de barganha e é um diferencial de mercado. Essa fase inicial pode ser até um pouquinho mais chata e mais difícil. E eu vou te ajudar, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai falar como a gente pode passar por elas. Mas depois você só vai colher bons frutos.